Meus queridos, nessa noite eu quero trazer para os irmãos uma palavra de suma importância para todos nós, amém? Quero trazer para os irmãos uma palavra que talvez seja a mais necessária nos nossos dias. Como os irmãos sabem, eu já divulguei até pelo Facebook, né? E hoje nós vamos falar como ser um cristão autêntico. Como ser o quê, irmãos? Cristão autêntico. Cristão autêntico. Irmãos, porque se existe o autêntico, é porque existe também o falso. Olha só, a irmã está afiada, né? Se existe um autêntico, é porque o falso existe. E os cristãos, meu irmão, os crentes falsos, estão abundando por aí, não é, meu irmão? Basta ver os escândalos que nós temos visto a cada dia aumentar mais e mais na nossa nação, né? Não só na nação, mas no mundo inteiro. Então, se o verdadeiro existe, é porque o falso também existe. E sabe quando é que o falso se manifesta, meu irmão? Quando o verdadeiro está perto, não é, meu irmão? Porque se você pegar um relógio, eu sempre digo aqui na igreja, pegar um relógio falso, tem falsificações por aí, meu irmão, que você diz, caramba, olha, o irmão Rivaldo, não é esse não, esse é original. Olha, o irmão Rivaldo, o diácono Rivaldo, ele tem um relógio, né, um preto que ele anda com ele, que você diz que o cara está com Rolex, né? O relógio é essencial. Mas ele disse para mim, não, pastor, eu fui lá no Rio Grande do Norte, comprei bem baratinho. O bicho meu amigo, até um peso, né? Porém, meu irmão, se você for pegar o original de verdade, né, e colocar perto, você consegue detectar qual é o certo e qual é o errado. Não é verdade, irmãos? Então, nessa noite, meus queridos, o objetivo dessa ministração é para que você tenha certeza que você é autêntico. Diga glória a Deus. Quem é autêntico, irmão, incomoda os falsos. Olha só que coisa, né? E os falsos começam a aparecer porque você está perto. Mas sem mais delongas, meus queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2, no versículo 6. Nós vamos ler só esse versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Fica lá pertinho do Apocalipse. Né? Eu já vi 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Amém? Glória a Deus. Irmãos, já encontraram, irmãos? Encontrou, diga graças a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então eu vou ler, meus queridos, e os irmãos repetem bem forte. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou na igreja. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só, meus amados, nós conhecemos as pessoas pelos sinais que emanam dela. Não é assim, meu irmão? Nós conhecemos as pessoas pelos sinais que emanam dela. E eu vou dizer bem claro aqui, por exemplo, um jovem como o William, né, que está ali sentado olhando para mim e tal, é um jovem um pouco mais recatado, né? Com esse óculos assim, dá a impressão de que é bem intelectual, e de fato é, né? A gente, de cara, a gente logo, né, diz assim, puxa vida, esse jovem parece ser um jovem inteligente. Não só parece, ele de fato é, né? Porque isso emana dele, não é, meu irmão? Rivaldo assim, já que o Rivaldo desse tamanho, com essa barba, é um lutador de MMA, né? Então, na verdade, não é bem assim, mas é um lutador de MMA. Mas a gente vê, irmãos, Rivaldo exala essa alegria, né? E eu poderia aqui, meu irmão, falar de cada pessoa aqui, da impressão que você passa para mim, não é, irmão? Porque são sinais, meus queridos, que nós passamos para os outros, né? Olha só, meu irmão, quando você vê uma pessoa no Facebook, né, nas redes sociais, né? O camarada tira foto com a língua do lado de fora. Parece uma cabra cega, né? Aquele olhinho assim. Então você vai dizer que esse cara é alguém, né, que é uma pessoa correta, meu irmão. Você vai dizer que esse cara é bagunceiro, né? Esse camarada não tem muita, né, vamos dizer assim, muita hombridade. E uma jovem, meu irmão, que tira a foto de costas olhando assim, né? O que ela está querendo mostrar? Não vou nem falar, né, irmão? Mas a gente tira foto de frente para mostrar o rosto, né? Só tirar foto de costas, né? Principalmente um jovem cristão, né? Irmão, se você pegar o Facebook ou qualquer outra rede social de alguns cristãos, dá vergonha, dá ou não dá, meu irmão? Porque tem de tudo, menos alguma coisa evangélica nele. E olha só, meu irmão, essa contazinha que você tem na rede social é chamada de quê, irmãos? De que, irmãos? Rede social. Não, rapaz. Estou falando da conta que você tem. Pronto, a conta que você tem no Facebook é o quê? Diga assim, perfil. Perfil. Muito desafiada, né? É um perfil. Isso quer dizer, meu irmão, que é alguma coisa que expressa quem você é. É ou não é, meu irmão? Porque eu digo assim, olha, o perfil
de Daniel é um perfil assim do jovem alegre, né? Sem maldade. Mas assim, ser jovem alegre é outra coisa, né? O jovem é feliz, né? E tá ficando pior, né? Deixa eu ver. O jovem animado fica melhor assim, né? O perfil do Daniel é um jovem animado, né? Robusto, que está sempre presente aqui. É o perfil dele, quer dizer, é a característica dele. Não é assim, meu irmão? Então, meus queridos, essa contazinha que você tem na rede social mostra de fato quem você é, não é? E Jesus falou, meus queridos, que a boca só fala do que está cheio o coração, não é assim, meu irmão? A gente só expressa, só vem para fora o que é que a gente tem dentro. E olha só, meu irmão, alguns cristãos dá vergonha de você olhar, né, no Facebook, só tem música do mundo, não é assim, meu irmão? Só tem coisas pornográficas, piadinhas e tal. Não tem uma coisa evangélica que lhe identifique como um cristão. Diga assim, misericórdia. Agora veja só, meu irmão, toda moeda tem duas faces, né? Porque de outro lado a gente sabe que tem pessoas que vivem uma vida falsa. Não é assim, meu irmão? Porque nós estamos vivendo na era da aparência, né? Da imagem. O que vale a imagem? O camarada está devendo, né? Mais do que está devendo até a casa, mas posta aquelas fotos andando aí em grandes lugares, no iate, não sei o quê, né, meu irmão? Estamos vivendo uma vida falsa. Então nós estamos vivendo, meu irmão, nessa geração da imagem. Mas o Senhor, meu irmão, te chamou para ser autêntico. Não é para mostrar uma coisa que você não é, não, meu irmão. Deus te chamou para ser autêntico. Aquele cristão que é cristão de verdade é uma pessoa autêntica. Diga glória a Deus. Olha só, meus queridos, os cristãos, eles devem ser diferentes. Porque, meus queridos, cada um que aqui está, por exemplo, é um cristão. É ou não é, meu irmão? Isso subentende que você é o quê? Não. Pode-se dizer que sim. Mas o que quer dizer cristão, meu irmão? Quem sabe dizer? O que quer dizer cristão, irmãos? Pequenos Cristos, imitadores de Cristo. Então veja só, meu irmão, hoje em dia muita gente tem um sobrenome de cristão. Aquele camarada é cristão, mas será que realmente está imitando a Cristo? Será que ele tem as características de Cristo em sua vida, meu irmão? Porque olha só, o discurso evangélico, o discurso cristão é muito bonito, a oratória é perfeita, porém a conduta não condiz com a oratória. Não é assim, meu irmão? Porque hoje muitos são aqueles que estão cuspindo fogo nos púlpitos, mas quando sai de lá é outro tipo de fogo que o envolve, né, meu irmão? São outros tipos de fogos que o envolvem, não é assim, meu irmão? Então são coisas, meus queridos, que a gente vê por aí, pessoas pregando mensagens, né, avassaladoras, quando na verdade a sua vida pessoal, meu irmão, vivem pior do que os devassos. Então, meus queridos, a oratória não basta. O que basta de verdade é você e eu sermos realmente autênticos. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus nos revela que naquele dia muitos chegarão diante dele e dirão assim: mas Senhor, nós fizemos tantas coisas, profetizamos em teu nome, nós curamos, fizemos maravilhas, porque estamos sendo rechaçados aqui? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Olha só que coisa, meu irmão. Então não é o fazer milagres, não é o falar em línguas. Graças a Deus nós queremos da qualidade dos dois, mas não é o falar em línguas, não é o demonstrar, meus queridos, mas é o ser de verdade. A Bíblia diz, meu irmão, no mesmo capítulo, Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Olha só que coisa, meus queridos. Ou seja, o que faz a diferença é nós sermos obedientes ao Senhor. Trocando em miúdos, é nós sermos imitadores de Cristo. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Mas veja só, o texto que nós lemos hoje diz assim, na minha versão, que essa versão aqui, ela é a corrigida e atualizada, ou atualizada e corrigida, aliás, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Na versão corrigida diz assim: aquele que diz que o ama, também deve andar como ele andou. Meu irmão, como foi que Jesus andou? Não é verdade, meus queridos? Como foi que Jesus andou? Porque a Bíblia está dizendo aqui: aquele que diz que é cristão deve andar como quem? Como o Juninho Afrão da Oficina G3? Não, né? Como Thales Roberto, não, né? Roberto. Kleber Lucas também não, né? Deve andar como Cristiano Ronaldo? Não, meu irmão. Deve andar como quem? Como Cristo andou. Meus queridos, essa é a diferença. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, meu irmão.
Porque o cristianismo, ele vem, não é, há mais de 2000 anos. Pessoas têm dado a sua vida em prol deste cristianismo andado como Cristo andou, meu irmão. E eles estão aí fazendo a obra. Você pode dizer glória a Deus, mas muitos já morreram, estão na glória, mas fizeram a obra com empenho, porque eles andaram como Cristo andou. E essa geração precisa conhecer essa verdade, meus queridos. Para nós sermos cristãos autênticos, temos que andar como Cristo andou. Não é imitar outra pessoa, meu irmão. A gente conhece N pregadores por aí, né, que são minis felicianos, né, minis falcões, né, falcões, minis Napoleões falcões, né, minis, eu não sei nem o nome dos outros aí, esses pregadores. Tem alguns até que são minis caifados, né, enfim, e ficam imitando, meu querido. Jesus não te chamou para isso, não. Jesus te chamou para ser autêntico. Diga glória a Deus. Jesus te chamou para ser autêntico. Agora, como é que Cristo andou, meus queridos? Eu poderia nessa noite falar aqui de uma dúzia de coisas, né, que Jesus fez aqui na terra, nos dando exemplo, mas eu elenquei aqui apenas 3, amém? Das mais importantes. Elenquei apenas 3 características que Jesus tinha, que todos nós temos que ter. Você pode dizer glória a Deus? Queria que todos os irmãos imitassem a Letícia, né? Que todas as pregações ela estaria anotando. Isso é muito importante, meus queridos, porque fica na mente, amém? Só um dado antes de eu começar a falar dessas características. Olha, irmão, quando a gente está aprendendo qualquer coisa, a ciência diz que a gente só capta 10% do que ouve, mas pelo menos de 60 a 70 do que se escreve. Amém, meu irmão? É uma dica para os irmãos, viu? Aí, depois não me paga aí no ano passado, né? Então, pelo menos 60 ou 70% do que se escreve. Então, bom seria que todos estivessem anotando. Mas, voltando, meus queridos, à administração, meus amados, quais são as características de Cristo que nós temos que ter? Como eu disse para os irmãos, elenquei apenas 3, poderia falar demais, mas eu vou falar apenas 3. A primeira é humildade. É o que, irmãos? Humildade. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2. É um texto que a gente cita muito aqui na igreja, mas que é de suma importância para o que nós estamos falando nessa noite. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 até o 8. Peço que todos abram, amém? Vem assim, Gálatas, Efésios, Filipenses, antes de Colossenses. Amém, irmãos? Amém. Filipenses capítulo 2. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Do versículo 5 em diante. Me acompanhe na sua Bíblia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo fez o que, irmãos? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, Jesus, ele teve, né, na teologia, a gente estuda sobre o estado de humilhação de Cristo. Sabe como começou, meu irmão? Alguns dizem que foi quando ele nasceu. Foi quando ele decidiu deixar a sua glória. Amém, amados? Eu quero só dizer aos irmãos que ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente se esvaziou, como diz o texto. Inclusive no grego, a palavra para esvaziar é kenosis, deixar de lado. Amém, irmãos? Então ele deixou de lado o seu poder. Não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele decidiu tomar a forma humana, a forma de servo. E olha só como é que Paulo começa esse trecho das Escrituras. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento, irmãos? O sentimento de humildade. Amém, queridos? De se dispor da glória, né? De deixar de lado as prerrogativas, os títulos. Mas hoje, meu irmão, quantos se arvoram nos seus títulos, nas suas prerrogativas? Não é assim, meu irmão? Eu canto muito, eu prego muito, eu toco demais, meu irmão. Ninguém entende melhor de teologia do que eu. Não é assim, meu irmão? E eu vou dizer uma coisa, eu conheço alguns assim, né? Que se arvoram nessas coisas tão falhas, né? Tão pequenas, mas tem pessoas. Eu estava conversando com um pregador que um dia chegou para mim, aí disse assim: pastor Ricardo, quem foi que pregou naquela festa tal? E eu disse, ele devia ter sido eu. Olha só, irmãos, esse camarada fez teologia comigo, estudou teologia comigo, ele disse assim: olha, eu devia ter sido eu, porque quando eu prego, ou alguém é batizado,
ou alguém é curado, olha só, meu irmão, ou alguém se salva. Aí, irmãos, olha, quando alguém vem assim para mim, a primeira coisa que eu faço é encher logo a bola do camarada para ele ficar bem inflado, né? Aí eu disse, meu amigo, você é o cara. Ele, sou mesmo. Ele disse, você é avivalista. Ele, eu sou, meu irmão, sou avivalista. Eita glória, pronto, a nossa glória vai pegar. Porque, meus queridos, tem tantas pessoas que pregam, né, cantam, enfim, ensinam e acham que a glória para ele é não, meu irmão, a glória é do Senhor. Amém, queridos? Nós temos que nos dispor disso daí. Agora veja só, meu irmão, se só fosse isso, estava muito bem, né? Mas olha só, a maior humildade do Senhor foi ele ter obedecido ao seu pai, né? Assim, meu irmão, lá no jardim do Getsêmani, quando ele estava lá, ele disse assim, pai, passa de mim este cálice. Mas ele disse o quê? Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se submeteu ao Pai. E quantos de nós, meu irmão, não tem coragem de fazer o mesmo? Não é assim, meu irmão? É a nossa vontade, é o nosso querer. A gente anda conforme os nossos desejos. Ah, pastor, dentro da igreja tem isso, está cheio, meus queridos, de pessoa que anda com esse livro aí, o livro santo debaixo dos braços, né? De gravata, de paletó, com a sala embaixo, não sei o quê, mas só faz a sua vontade, meu irmão. De que adianta a maior humildade, meus queridos? É quando nós baixamos a cabeça e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E isso é urgente para nós, meus queridos. Eu estou acelerando aqui por causa do tempo, mas olha só, meu irmão, nós somos humildes também quando nós agimos como Jesus, que disse, ofereça a outra face. Não é assim, meu irmão? Eita, que coisa difícil, né? Que coisa difícil, porque cada um de nós quer ter a sua razão, não é? Ah, não, estou certo, então a pessoa que venha a mim e me peça perdão, ela que se exploda, meus queridos. Jesus disse, quando alguém bater na tua face, oferece a outra. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes demora um tempo, você ainda fica trincando os dentes, se eu pego. Mas, meu irmão, quando a gente é crente de verdade, a gente fica orando, Senhor, tira isso do meu coração, eu não aceito esse sentimento, e Jesus vai tirando, vai ou não vai, meu irmão? E no exato momento a gente oferece a outra face. Não é fácil não, meu irmão. Jesus falou, né, quem quiser tirar a túnica, deixa também a capa, ou seja, faça um pouco mais. Quem lhe obrigar a andar uma milha vai com ele. Meu irmão, andar a primeira milha é fácil, porque foi obrigado, mas a segunda milha, que é voluntária, essa que é difícil. Mas Jesus falou, quem te obrigar a andar uma milha vai com ele duas. Meu irmão, eu convido a você a andar a segunda milha. Eu convido a você, meu irmão, a ser humilde de verdade. Eu sei que não é fácil, meus queridos, é um caminho estreito, mas Jesus nos chamou para isso, para sermos humildes. Amém, meu irmão? Quantas pessoas entendem errado a humildade? As pessoas acham, meus queridos, que ser humildes é andar com roupas, né, puídas, rotas, não é, meu irmão? Roupa rasgada, não ter recurso, andar com a chinelinha. Meu irmão, eu conheço pessoas que andam desse jeito, né? Não tem recursos, mas são arrogantes e pedantes, pior do que os milionários. Eu conheci, meu irmão, um dos homens mais, um dos pastores mais ricos da Paraíba, não pelo fato de ele ser pastor, porque que ele está vivo, misericórdia. Ele está vivo, ele é produtor de abacaxi, camarada cheio da nota. Ele conversando comigo, eu dizia, meu irmão, um homem do campo. Ele falando assim com um português tão primário, podendo dizer, eu dizia, meu Deus, mas eu me apaixonei por aquele senhor. Eu gosto de pessoas idosas, e eu me apaixonei por aquele senhor, falando de coisas da Bíblia. Puxa vida, que experiência espiritual. Quando ele saiu, né, minha esposa também o conhece bastante, meu irmão disse, sabe quem é esse aí? Eu vou até dizer o nome dele, porque eu respeito demais. Meu irmão disse, esse é o pastor João Jorge, meu irmão, um dos homens mais ricos da Paraíba. Eu olhei para ele, puxa vida, o camarada não tinha uma só, vamos dizer assim, fagulha de orgulho por ser tão rico assim, né? E eu soube de diversas histórias dele. Se você for hoje lá, ele está jubilado, ele já não pastoreia mais. Quem está na direção da sua igreja é o seu neto, né? O Daniel, pastor Daniel. Mas, meu irmão, se você for lá conversar com ele, é o mesmo homem. Você pode dizer glória a Deus? Não é difícil para você, não, meu irmão. Nós somos chamados para ser assim. E quer saber de uma coisa, meus queridos? Quer saber de uma coisa? O sábio Salomão diz, né, Provérbios 18:12, que a humildade precede a honra. Vou falar mais claro para os irmãos. A humildade vai à frente da honra. Quando você é humilde, meu irmão, o Senhor te honra em todos os lugares, em todas as facetas da tua vida. Quando eu e você somos humildes,
o Senhor nos honra. Eu falei aqui recentemente em uma das minhas ministrações, que lá em Lucas 18, o Senhor diz assim, olha, quando alguém te chamar para um jantar, senta-te num lugar, né, mais humilde, né, lá no outro lugar, porque se você for digno, alguém chegará e te chamará para a frente, e você será honrado. Lucas 18, né? Mas se você sentar na frente, chegar alguém mais honrado que você, aí o dono da casa aí, vai lá para trás, porque chegou uma pessoa mais honrada do que você, grande será a tua vergonha. Não é assim, meu irmão? Então que nós possamos aprender a ser humildes, de verdade, meus queridos. Como eu falei aqui de pessoas que são, né, não tem muitos recursos, mas são pedantes. Já falei também de pessoas, meus queridos, que têm muitas coisas, mas são humildes. Meu irmão, a humildade, ela está no coração. Você pode dizer glória a Deus? Mateus 11:28, Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele é o quê, irmão? Manso e humilde de quê? De coração, meu irmão. Não é só de boca, não, meus queridos. Porque eu estou tentando passar para o próximo ponto, mas eu vou passar, mas isso é muito importante. Meus queridos, tem pessoas que são arrogantes por serem humildes, né? Tem pessoas que dizem que não tem ninguém mais humilde aqui do que eu não, viu? Ninguém mais humilde, eu sou mais humilde que ninguém aqui. Ninguém vem com essa comigo, não. Não é assim, meu irmão? Conheço pessoas assim, tem ninguém que olha mais que eu não, meu irmão, sou eu. Ó, joelhinho, como é que diz? Joelho de camelo, né? De tão grosso que é, de tanto orar, meu irmão. Oh, que humildade, né, meu irmão? Meus queridos, existe a exaltação de ser humilde, manso e humilde de coração. Era como Jesus Cristo era. O Senhor te chamou, meu irmão, para ser humilde. Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas a humildade está aqui. Diga glória a Deus. Glória a Você Deus. pode não ter um centavo no bolso, mas a humildade está no coração. Meus queridos, e olha só, meus amados, você está com a Bíblia aberta aí em Filipenses. Olha só como o sábio Salomão falou, e é bem verdade, que a humildade, ela precede a honra. Versículos 9 e 10 de Filipenses capítulo 2. Olha só o que aqui diz a Bíblia. Os versículos anteriores diz que Jesus foi humilde, tomou a forma de servo. Foi ou não foi, meu irmão? Agora veja o resultado disso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui é um princípio, meus queridos. Sabe que princípio é? Quando você é humilde, Deus te exalta. Deus te sopra o teu nome em diversos lugares. As pessoas vão gostar de estar ao teu lado, porque você é humilde, porque nós somos humildes. Então que nós sejamos humildes como Jesus. Diga glória a Deus. Então, meus queridos, como andar como Jesus Cristo andou, ser imitador de Cristo? A primeira característica qual é, meu irmão? Humildade. Envolve diversas coisas, né? A segunda, e muito importante, é santidade. É o que, irmãos? Santidade. Jesus andou em santidade, meus queridos. Abra a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Meus queridos, estamos nesse culto de estudo bíblico. Você vai abrir a Bíblia bastante hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E olha só o que aqui diz a Bíblia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas, não acharam o texto, né? Mas, diga assim, mas sem pecado. Sem pecado. Irmão, como eu disse para os irmãos, Jesus aqui na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele foi tentado. Mateus capítulo 4, nós vemos o diabo, né? 3 tentativas. Uma delas citou um versículo da Bíblia, né? Salmo 91, 11. Tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito, né? Tremendo, mas Jesus resistiu, nos dando exemplo, meus queridos, que nós podemos também andar em santidade. E essa não foi a única tentação de Jesus, não. João capítulo 6, você vê que o povo quis pegar, logo depois da multiplicação dos pães, né? O povo quis pegar Jesus e fazê-lo rei. Outra tentação, Jesus saiu, né? E tem outras N tentações, mas a última e mais terrível, quando ele estava lá na cruz, crucificados, 2 bandidos do lado, um deles diz assim, salvasse a tantos, salva a ti mesmo e a nós. A última tentação, meu irmão, mas ele resistiu, porque ele tinha um propósito, pagar o preço pela tua vida, e ele mostrou assim, meus queridos, que é possível resistir à tentação e andar em santidade. Agora eu pergunto a você, meu irmão,
Falar de santidade hoje não dá ibope, né, meu irmão? Falar de santidade hoje é retrógrado, né? Falar de santidade hoje, o camarada é chato. Que pastor chato falando de santidade, mas é algo muito importante para nós. Talvez seja um fator mais importante para o evangelho de hoje, de santidade. É o que, irmãos? Santidade, a qualidade de ser santo. Porque, meu irmão, muitos de nós falamos, né, agimos como crentes, mas o nosso proceder diz algo diferente. Né, meu irmão? O nosso proceder, meus queridos, é diferente. Quantos por aí, né, falando para os jovens aqui da nossa igreja, quantos por aí, meus queridos, tem todo trejeito de crente, mas no namoro, safadinho, né? Safadinha também, né, meu irmão? Como é que é isso, meu irmão, diante de Deus? Como é que nós vamos viver em santidade assim? O namoro não condiz com nossa oratória, com nossa retórica, né, meu irmão? Quando a gente, por exemplo, anda, né, por aí mentindo, defraudando as pessoas, comprando e não pagando, né, meu irmão? Quando a gente anda em mexerico, tem pessoas, meu irmão, que gostam disso, né? Joga a sementinha do mal e fica lá nos bastidores, vê o circo pegar fogo, fica lá, não fui eu não. Mas a pessoa joga a semente do mal. Não é desse jeito, meus queridos? Que tipo de evangelho é esse, meu irmão? Eu pergunto a você, tem alguém que quer receber um evangelho desse tipo? De pessoas que mentem, de pessoas que compram e não pagam, de pessoas fofoqueiras, briguentas, pessoas que não perdoam. É por isso que o evangelho tem sido escrachado por aí, meu irmão. Porque nós não temos dado exemplo, mas o Senhor te chamou para andar em santidade. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu sei que quando a gente fala de santidade, a gente vem logo na mente a roupa, né? A roupa tem a ver também, logicamente, porque quem é santo anda de modo decente. Mas, meu irmão, o que é que adianta eu estar trabalhado religiosamente por fora e por dentro eu ser cheio de ossos, né? E restos mortais como sepulcro? O Senhor te chamou, meu irmão, e a mim também, para sermos santos por dentro. E essa santidade, ela vem para fora. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Não tem muito a ver não com corte de cabelo, com tamanho de roupa. Tem, o tamanho de roupa tem, né? Mas com tipo de roupa, né, e etc. Não tem muito a ver com isso não, meu irmão. Tem a ver nós andarmos em santidade. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Andarmos imitando a Cristo. Existe na verdade é um livro. Eu li o livro, não vi o filme. Mas é um livro que se transformou num filme, se transformou até num filme um tanto quanto famoso, chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Né? Um pastor é desafiado por uma criança a isso, né? Tudo que ele fizer, ele possa fazer pensando como é que Jesus agiria. Depois, se você não tem, né, digamos assim, o hábito de ler, né, você compra o filme, né, ou baixa o filme como você queira, e assista. É muito interessante. Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Mas nessa noite a ministração um tanto quanto diferente, né? O que é que nós faríamos nos passos de Jesus? Amém, queridos? Porque nós temos que parecer com o Senhor. Agora veja, meu irmão, andar em santidade, como eu disse para os irmãos, não é só você cuidar do seu exterior, não é cuidar do seu interior. O que é que você tem escutado, meu irmão? Que tipo de música você tem escutado? Porque hoje, meu irmão, o negócio está difícil, né? É um tal de senta, levanta, meu irmão, misericórdia. Olha, antigamente, quando eu vim para Jesus nos anos 90, tinha uma ostentação até um pouco mais, né? Renato Russo, né? Cazuza, as coisas mais, né? Herbert Viana, mas agora o que é Paulo Vittar, né? Tem aquela outra, do tiro lá, como é o nome da outra lá, do tiro? Graças a Deus não sabe, mas tem outra lá, né? Que tiro foi esse? Meu irmão, você tem enchido a sua alma de quê, meu irmão? Quais são os tipos de filme que você tem assistido? Meu irmão, quais são os tipos de sites que você tem visitado? Você tem enchido sua alma em quê? Eu quero dizer para os irmãos que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito. Não é só por fora não, meu irmão, é por dentro, é em todas as áreas, meus queridos. Que é que adianta nós estarmos religiosamente na igreja, mas nós estamos enchendo a nossa alma de coisas que não prestam? Cuidado, meu irmão, cuidado com as suas amizades. A Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Não é assim que diz, meu irmão? Ou seja, temos que ser amigos de todos, logicamente, mas cuidado com quem você se acompanha, porque essas companhias vão te desviar. É por isso que a Bíblia diz, né? Fala do jugo desigual. Sabe o que é o jugo desigual? Já preguei aqui na igreja. O jugo desigual, meu irmão, é você colocar aquelas cangas, né? Cangalhas, né? Que chama aquele negócio que fica no pescoço, né? Da junta de boi. Você botar um boi e um jumento do lado contrário.
Aí eu pergunto, quem é que vai arrastar quem, meu irmão? O boi ou o jumento? Quem é que arrasta quem? O boi vai arrastar o jumento. Ela não é, meu irmão. O jumento não tem força para arrastar um boi. Assim é quando nós estamos em muita associação com pessoas do mundo, com namoro, né? Com associações, enfim. Com pessoas do mundo, ela vai arrastar você para o mundo. Não é assim, meu irmão? E tem muito crente jumento por aí, né? Que está sendo arrastado pelos bois do mundo. Tem ou não tem, meu irmão? Então, cuidado, meus queridos. Deus nos chamou para viver em santidade. Eu sei que, na mente dos irmãos, não estão dizendo assim, mas peraí, a Bíblia diz que nós somos pecadores. O pastor todo domingo ora, né, naquela oração de contrição, pedindo perdão pelos pecados. Que história é essa, meu irmão? Uma coisa é nós pecarmos involuntariamente. Isso nós vamos fazer, meu irmão, até Jesus voltar, porque é da nossa natureza sermos pecadores. Agora, outra coisa é eu e você viver na vida de pecado voluntariamente. Eu vou pecar porque estamos na graça. Sou predestinado mesmo, quando sei, já sabe Jesus é muito bom. Jesus é o cara, ele me compreende, ele sabe como é que eu sou. Eu vou agir assim, meu irmão. Uma coisa é pecarmos voluntariamente, a outra coisa é nós pecarmos involuntariamente. Você está entendendo? Abra sua Bíblia aí, 1 João capítulo 5, versículo 18. Outro versículo que nós citamos bastante aqui na igreja. 1 João capítulo 5, versículo 18. E veja só o que é que está escrito aí na sua Bíblia. Está escrito da seguinte forma: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus faz o que, irmãos? Não vive pecado. A minha diz assim: não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Eu tenho um advogado aqui na igreja, que essa história de crente verdadeiro ficar endemoniado, opresso pelo demônio, isso é conversa. A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Mas a gente conhece muitos crentes por aí, opresso pelo demônio. É ou não é, meu irmão? Mas sabe por quê? Vive deliberadamente na prática do pecado. Você está entendendo? Porque o texto da palavra diz assim: aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Você está entendendo, meu irmão? Não fica pecando porque quer. Ele erra, ele peca, pede perdão, Deus o perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, meus queridos, que há um perdão de Deus quando nós o buscamos. Diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas a Bíblia diz, não, o sábio Salomão falou assim, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, meus queridos, nós somos chamados para viver em santidade. E isso é a coisa mais importante que nós temos que aprender nessa questão de ser cristão autêntico, viver em santidade. Amém, meu irmão? Deus não quer que você, né, ande aí, por aí, né, usando roupas de outra pessoa, sendo como outra pessoa, sendo como você é mesmo, né? No seu estilo, né? Deus, quando chamou Pedro, disse assim: Pedro, eu vos farei pescador de homens. E ele era o quê, meu irmão? Pescador de homens, ou pescador de peixe, né? Então, meu irmão, Deus nos chamou como ele era, na profissão que ele era. Deus te chamou, meu irmão, para ser como você é. Porém, meus queridos, ele quer que você seja como ele é. Diga glória a Deus. Você, meus queridos, é você no seu estilo, do seu jeito, mas sendo santo, vivendo para o Senhor, fazendo a diferença. É isso, meus queridos, que Deus nos chamou para ser. Você pode dizer glória a Deus? Vamos andar como Cristo andou, meu irmão. A primeira característica qual é, irmãos? Humildade. E a segunda é o que, irmãos? Eu poderia falar muitas mais, mas a hora não me permite. Eu quero falar da última. Jesus andou em amor. Foi ou não foi, meu irmão? Jesus tem um amor. E a Bíblia diz que esse amor, ele é incompreensível, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. João, o Evangelho, capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. O Evangelho, amém, queridos? Nós vamos entender que tipo de amor foi esse que Jesus, ele tinha. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, fez o que, irmãos? Amou-os até o fim. Não estou fraquinho, né? Eu sei que você vai comer quando você sair daqui. Vamos lá.
Amor como, irmão? Até o fim. Amou-os até o fim. Foi um amor completo, meus queridos. Amor sacrificial. Amor incondicional. Recentemente a banda Pacto Certo tocou aquela música da Oficina G3, né? Incondicional, meus queridos. Música linda. O amor de Cristo, ele é incondicional. Ele não coloca condições para te amar. Eu vou amar rival no dia que ele tirar esta barba. Aí eu vou amar. Meu irmão, Jesus não age assim. Jesus te ama porque ele te ama. Não é pelas tuas prerrogativas, não é porque você é bonito, forte, vigoroso. Ele te ama porque ele te ama, é incondicional. E a Bíblia diz que ele amou até o fim, até o último momento, quando ele entregou a sua vida. Logicamente que a morte não o reteve, ele ressuscitou, está vivo, e ele continua te amando, meu irmão, com esse amor incondicional. Agora, meus queridos, eu e você fomos chamados para viver nesse amor. Diga assim: eita Jesus! Eita Jesus! Que coisa pesada, né? Amar de uma forma completa. E a Bíblia diz que nós temos que amar só os crentes, né, meu irmão? Aqueles que estão do nosso lado, né? Não, a Bíblia diz que nós temos que amar quem? Ao próximo. E quem é o nosso próximo, irmão? Aquele que está perto, é o próximo. Ou seja, amar a todo mundo com um amor completo. Amém, queridos? Amém. O nosso irmão Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, né? E a gente muitas vezes fica fechado nesse clubinho da Luluzinha, né? Só os crentes, meu irmão. Jesus te chamou para amar aqueles que estão lá fora, aqueles que precisam de você. É por isso que ele te fez um embaixador. Amém, Juninho? Amém. É por isso que ele te fez um embaixador de Cristo para pregar a palavra. Diga glória a Deus, meus queridos. O amor de Cristo, meus queridos, foi um amor doador, altruísta. Ele deu a sua vida. E o Senhor, meus queridos, nos chamou para dar a nossa vida também pelo nosso próximo. Eita, que coisa terrível, né? Olha só, meus queridos, para ser bem sincero para os irmãos, tudo que o crente, né, falando aqui nesse evangelicalês, né, que a gente tem, tudo que o crente for fazer, meu irmão, tem que ter a chancela do amor. Ou seja, tudo que o crente fizer que for sem amor, meu irmão, para Deus não vale nada. 1 Coríntios, né, capítulo 3, você vê lá, é como um símbolo que bate, lá está vazia. Quantos crentes são lá, está vazia, né? Expressa aquele negócio aí, coisa toda, cuspindo fogo. Aquela lata vazia da mulher sem conteúdo, meu irmão. Porque se fizer isso sem amor, de nada adianta. Se você entregar o seu corpo para ser queimado, se não for com amor, não adianta. Eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: quem sabe dizer o que está lá em 1 Coríntios capítulo 12? Quem sabe dizer? Olha, pastora Solomisa, sobre o dom de línguas, né? Sobre o dom de línguas. O que é que está no capítulo 13 de 1 Coríntios? Capítulo 13 não, capítulo 14. O dom da profecia, né? Ou seja, do capítulo 12 até o capítulo 14 ali, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, amados? Mas no capítulo 13 ele fala sobre o quê? O amor. O amor, é uma digressão, né? Está falando sobre o dom de línguas, aí vem sobre o amor, depois o dom da profecia. Parece uma coisa sem lógica, né? Por que falar sobre isso? Olha só, meu irmão. No capítulo 12, versículo 31, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo começa assim: agora vos farei andar por um caminho mais excelente. E começa a falar do amor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Até os dons, ele tem que ser exercido com amor. E quantas pessoas estão usando seus dons para ferir os outros? Estou falando dos dons do Espírito Santo, não é, meu irmão? Usando os dons para ferir as outras pessoas, usando o dom sem amor para promoção pessoal. Não é assim, meus amados? Olha, meus queridos, quando eu comecei a pregar no ano de 1999, eu já falei para os irmãos isso. Eu ficava pedindo a Deus, graças a Deus fui batizado no Espírito Santo, né, no ano de 1994, né, eu não vou dizer a minha idade não, para os irmãos ficarem assustados, mas em 1994 fui batizado no Espírito Santo, graças a Deus, né, recebi para a honra e a glória do Senhor a evidência em línguas, mas eu achava uma coisa tão bonita, meu irmão, quando eu via as pessoas, né, pregando, falando em línguas, e o povo dava glória, o cara pregava a Bíblia, miolo de Bíblia, ninguém dava glória, mas quando falava em língua, aí eu fazia: Senhor, quando comecei a pregar, me dá a variedade de línguas. Pior que Deus deu a variedade de línguas, a pastora Sulamita, ela fala aquela variedade, e eu ficava: meu Deus, ela tem, não tem. Aí um dia, meu irmão, Deus me puxou a orelha e disse: eu te chamei para ser como você é, para ser você. Amém, meu irmão? Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque quantos usam o dom de língua para alegar a igreja? Não é assim, meu irmão? O cara está aqui com aquela palavra, está todo mundo calado, aí pá, o povo, né?
aquela coisa, né? Meu irmão, se não for com amor, de nada adianta. Você está entendendo, meu irmão? Até o exercício dos dons precisa ser com amor. Tudo o que nós formos fazer é com amor. Você já tentou, meu irmão? Por exemplo, tua mãe manda você varrer a sua casa, né? Aí você, que bom, eu devia estar lá no Facebook. É a pior das experiências, né, meu irmão? Mas quando você pensa assim, peraí, eu vou limpar a casa, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, a irmã Letícia, né? André vem hoje, tem que dar um limpar para ficar bem bonito. André vai chegar aqui e vai dizer que casa mais linda, minha namorada é uma mulher muito, né, responsável. Aí a experiência muda ou não muda, meu irmão? Porque uma experiência foi sem amor. Ah, se eu pego minha mãe, eu vou sujar bem muito de prato. Varrer a casa, vou sujar prato, né? Mas quando a coisa é com amor, André vem aí, eita Jesus, chega, faz cantando, né? Assim que, né? Canta até aquela música de Natan, né? Você foi feita para mim, né? Porque a experiência é com amor, meu irmão. Tudo que você for fazer, meu irmão, faça com amor, com carinho pela obra de Deus. E sabe qual é a recompensa, meus queridos? Quando você chegar lá na glória, a Bíblia diz que tudo que você fizer, ouro, prata e pedras preciosas. Mas tudo que você fizer, meu irmão, desse jeito, eu tenho que fazer porque eu sou crente, vai ser madeira, feno e palha. E a presença do Senhor, que é fogo, vai consumir isso aí, meu irmão. Agora, faça, porque você é cristão, você tem que parecer com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, meus queridos, no começo da ministração, eu perguntei para os irmãos, como é que Cristo andou? Ele andou em humildade, andou como, irmãos? Em humildade. Ele andou em santidade, ele andou como? Em santidade. E ele andou em amor, ele andou como, irmãos? Em amor. Então eis aí a dica, meus queridos. Eu poderia falar aqui a noite inteira sobre outras características, mas essas três são das mais importantes, que nós possamos andar assim, em humildade, sendo humilde de verdade no coração, em santidade, amém, queridos? Dizendo não ao mundo, fazendo a diferença, e também, meus queridos, em amor, ou seja, fazendo tudo para a glória e a honra daquele que nos chamou, amém? E assim nós seremos verdadeiramente cristãos autênticos. Então, meus queridos, o evangelho de hoje, nós estamos vivendo, a nossa geração não precisa mais de um Marco Feliciano da vida, não precisa mais de um Napoleão Falcão, né? Não precisa mais de um, sei lá, como é o nome daquele cara que parece com o Rivaldo? Anderson Freire, não precisa mais de um Anderson Freire, não, meu irmão. Não precisa mais de uma banda oficina G3, não. Precisa de você como autêntico, naquilo que você é, do jeito que você é, com a sua voz, com os seus dons, amém, queridos? Com o seu entendimento, seja autêntico e faça a diferença. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.